É o Novo Testamento de Carreirinha, hoje 1 aos Coríntios, capítulo 14. Agora, neste tempo, ainda vemos tudo muito embaçada e obscuramente. Mas quando vier a luz absoluta na nossa mente, então veremos face a face. Neste tempo, eu conheço as coisas ainda em parte. Mas então, quando vier a luz absoluta do amor, tomando conta de tudo em nós, naquele dia então eu conhecerei como também já sou conhecido por aquele que me criou. Agora, neste tempo, portanto, diante de tudo que temos dito, permanecem a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, a esperança, sem a qual não se vive e não se vence, e o amor, sem o qual nada aproveitará. Esses três são vigentes hoje. Na eternidade, porém, ficará apenas o amor, porque na eternidade eu não precisarei de fé, porque eu verei face a face. Não precisarei de esperança, porque já terei sido abraçado pelo que eu espero. E o amor, todavia, será o oxigênio de tudo, porque Deus é amor. Assim eu digo, segui o amor. Segui o amor e procurai com zelo, com diligência, com discernimento, com prudência, os dons espirituais. Mas, principalmente, que sejais capazes de edificar, de consolar e de exortar, edificando e produzindo crescimento na vida do próximo. Pois aquele que se dedica a falar em outras línguas não fala a homens, se torna incomunicável porque ninguém o entende, e um culto concentrado no falar em outras línguas não edifica ninguém, porque ninguém exercita a razão, a racionalidade, o discernimento, o conhecimento, a sabedoria. Pois quem fala em línguas estranhas não fala a homens, fala somente a Deus. E se é a Deus que deseja falar, fale sozinho, entre os homens, falemos aquilo que possa nos edificar mutuamente. Aquele que fala em línguas, portanto, numa congregação, está falando para que ninguém o entenda. E está falando aquilo que deveria falar quieto, porque são realidades que só são discernidas por Deus quando são sinceras, verdadeiras e genuínas. Mas aquele que consola, exorta e edifica, esse está falando a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas estranhas, quando o faz genuinamente, ainda que de maneira ignorante, a si mesmo se edifica, mas não edifica mais ninguém, porque ninguém compreendeu o que ele disse. Mas aquele que consola, exorta, edifica, fala com racionalidade, ensinando e admoestando, esse edifica a congregação dos presentes. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, em casa, na intimidade, sozinho, todos. Nem todos falam, nem todos falarão. Eu quisera que todos falassem, mas não ajuntadamente numa congregação, transformando um momento de comunhão numa expressão de loucura. Eu gostaria que todos falassem em línguas, mas preferiria muito mais
que todos falassem com a boca de olhos abertos, tendo entendido a palavra, profetizassem-na, ensinando, para que todos sejam edificados, consolados e exortados. Pois quem assim profetiza, quem assim fala, ensinando, e edificando e consolando, é muito superior do ponto de vista da sua importância na comunidade, da sua importância real, do que aquele que fica falando em outras línguas e ninguém o entende nada, que gera apenas balbúrdia, a menos que tal pessoa possa interpretar o que diz, para que todos então recebam alguma forma de edificação. Do contrário, não é assim que se procede. Agora, meus queridos, eu digo o seguinte: se eu for ter com vocês, convosco, falando em outras línguas que ninguém compreende, em que vos aproveitarei, em que vos serei útil, se eu ficar uma semana aí falando em outras línguas e fazendo coisas que não comunicam, que não apelam ao entendimento? Se vos não falar por meio de uma palavra de sabedoria, de ciência, de capacidade de estimular o conhecimento de vocês, de que aproveitará tal coisa? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintamente, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? É como colocar um chimpanzé para soprar um e dedilhar o outro. É assim que são os cultos de vocês. Pois também, se a trombeta der som incerto no campo de batalha, quem se preparará para a luta? Porque cada som tem uma mensagem. Ou então ela só cria confusão. Assim vós, se com a língua, com a fala, com a expressão, não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Então, para que vos reunis? Se é para que todos apenas falem o que ninguém compreende. Porque assim estareis como se falasseis ao ar, como loucos. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Até no mundo as pessoas entendem que para falar elas têm que fazer sentido para que o outro compreenda. Mas por que no meio de vocês acham que Deus estabeleceu que o culto agradável a Ele é aquele no qual todo mundo faz o que ninguém compreende? Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que me fala, e ele estrangeiro para mim. Não deixem que os cultos de vocês se transformem em ajuntamentos de irracionalidade e de incompreensibilidade. Isto é trágico. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para aquilo que promove a edificação espiritual, racional, psicológica do próximo e da congregação. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar e assim dizer coisas que façam sentido aos outros. Porque se eu orar em uma outra língua, sincera e genuinamente, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera,
infrutífera. Quem passa a vida orando em línguas e não exercita a mente, faz com que a sua mente se torne infértil, perca toda a produção criativa, destrói a inteligência. Que farei, pois? Nesse caso, orarei com meu espírito, quieto, em casa, como Jesus mandou, como aqui se orienta. Mas também orarei com a minha mente, com a minha inteligência. Cantarei com o meu espírito, entre mim e Deus. Mas também cantarei com a mente, aquilo que pela criatividade estimula minha mente, meu espírito, minha alma e edifica o próximo. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá alguém ao seu lado, amém, depois da tua ação de graças? Se ele não entendeu nada, porque aquele que fala em línguas não fala a homens, como dirá ele amém? Então por que tu fazes isso em público? Se o único amém que se pode te dar é aquele que vem de Deus e não dos homens. E se ele disser amém a essa oração que ele não entendeu, ele estará iniciando no caminho do cinismo. Porque ele não entende o que tu dizes. Porque tu, de fato, dás ações de graças a Deus, mas o outro não é edificado. E se ele disser amém, ele está começando a mentir. Ele disse amém porque ele não entendeu. Eu dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Mas eu falo na intimidade do meu ser com Deus. Porque eu prefiro falar na igreja 5 palavras inteligentes e compreensíveis para instruir a outros uma frase inteligente, sábia, carregada do Evangelho, vale muito mais do que falar 10.000 palavras em outras línguas, sem que ninguém seja edificado, sem que mente alguma tenha sido estimulada, sem que o todo do ser tenha sido provocado pela palavra do Evangelho. Esta foi mais uma leitura do Evangelho de Carreirinha, hoje no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 14 até o verso 19. Eu li com todo amor, para mim e para você. Vem VTV, o canal é você.